Vamos falar hoje sobre o parque infantil que fica lá da administração municipal do Sumbe e de frente o prédio Afra Júnior. Nós temos como convidado Dr. Correia Bong. Seja bem-vindo, Dr. Correia Bong, e o nosso muito obrigado por aceder ao nosso convite. Muito obrigado também e retribuo-vos por esta ocasião tão soberana para retratarmos de alguma questão que, em termos prévia, possa contribuir no sentido de que, historicamente falando, possamos passar alguma informação útil aos nossos cidadãos angolanos residentes no Sumbe, particularmente Kwanza Sul. Doutor, fala-nos um pouco sobre o historial deste parque infantil. Bom, como é evidente, nós não podemos abordar questões inerentes ao presente sem o passado. E falarmos sobre a questão do perfil do centro infantil, do Parque Infantil Amizade, é falarmos sobre a importância que o passado descreve-nos para o presente, na medida em que, por aquela altura, na década de 90, nós tínhamos uma cooperação sustentável com a comunidade soviética residente no Kwanza Sul e com a comunidade cubana. A comunidade soviética, ela estava comprometida, na altura, em ações concretas na área de intervenção e formação de técnicos básicos agrários, a chamada, então, Escola de Mecanização Agrícola, que situava-se nos armazéns da antiga fábrica de descasca de algodão, localizada na estrada que vai ao aeroporto. Por esta ocasião, nós, na altura, enquanto dirigentes da OPA, Organização de Pioneiros de Angola, mais tarde a Organização de Pioneiros de Agostinho Neto, fomos pedindo e trabalhando em estreita cooperação com a comunidade soviética residente e aceitaram o desafio de contribuírem para proporcionar às crianças um espaço de lazer, um espaço lúdico de lazer para as crianças da cidade de Sumbe. Como não podia deixar de ser, naquela altura, a Brigada Cubana, a chamada Brigada UNECR, que fez a construção dos edifícios dos prédios chamados prédios cubanos, o E15, nós tínhamos naquela altura, entre os vários especialistas de engenharia de construção civil cubana, os jovens que eram da UJC, portanto, jovens da União de Jovens Comunistas de Cuba, e nós tínhamos já uma relação muito íntima com esses jovens cubanos, com os quais também cooperávamos, realizávamos atividades conjuntas. Então, um esforço diário pareceu-nos ser útil e juntamos a nossa realização com a perspectiva de que era importante juntarmos a cooperação cubana e a cooperação soviética para fazermos um fim de construirmos e proporcionarmos às crianças do Sumbe efetivamente o Parque Infantil Amizade. Esse Parque Infantil, a distrita administração municipal, foi realmente uma realização promocional da OPA, Organização de Pioneiros de Angola, e os esforços da Organização de Pioneiros de Agostinho Neto. A OPA, na década de 90, contribuiu para que um cenário útil fosse caracterizado, que de juntar a amizade, a cooperação, a simpatia, o espírito de irmandade e de união fraterna da comunidade soviética cubana para poderem fazer então um esforço de dotar as crianças um parque como este. Naquela altura, a solidariedade e a cooperação institucional era muito relevante. As pessoas se identificavam bastante pela realização solidária da causa da criança, porque estávamos na véspera de ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança naquela altura. Estávamos na década de 90, que é a década chamada universalmente a década da criança, porque os governos, os estados estavam a trabalhar no sentido de encontrar um espaço
de melhor dedicar à criança o amor, o carinho, a ternura, etc, etc. Por esta ocasião, os desafios da comunidade cubana foram aceitos por todos e, nesta altura, nós, juntando esses esforços, conseguimos obter o parque hoje, chamado Parque Infantil Amizade. Por que Parque Infantil Amizade? Porque resulta da amizade da cooperação cubana e soviética. As duas comunidades soviéticas e cubanas aceitaram o desafio dos fundos sociais que eles tinham, das ações que desenvolviam em Angola, particularmente no Kwanza Sul, tiraram pouco para dedicá-lo à criança. E foi um ato bastante relevante, um ato bastante promissor, e hoje temos então um espaço que valeu a pena ter sido feito. Queremos que isso se faça através da responsabilidade social de muitas empresas, de muitas instituições públicas ou privadas, tirem um pouco do que têm no seu realismo econômico, no seu plano econômico, para que façamos mais parques semelhantes. Mais parques semelhantes contribuam para que as diferentes zonas que compreendem a cidade de Sumbe tenham também um parque semelhante a este, de tal modo isso inclua crianças que ontem e hoje não tenham, mas amanhã o possam ter, de modo a que estas crianças nós possamos incluí-la naquilo que tem a ver com a Agenda Nacional sobre a Criança. É uma maneira também de percebermos, é uma maneira de assinalarmos e assumirmos institucionalmente a razão existencial dos 11 compromissos, a sua efetivação, a sua municipalização, a sua disseminação em todo o território nacional, porque a criança merece a nossa atenção, ela merece todo o nosso cuidado, merece não só a proteção integral da família, mas o Estado e a sociedade devem conjugar os esforços. Mas, por enquanto, eu noto a importância muito multidimensional, particularmente para a vida humana das crianças de Sumbe, a felicidade que estas tiveram, e também felicitar a comunidade cubana, a comunidade soviética, com a qual nós cooperamos na década de 80 e 90, até que nós conseguimos depois obter essa vantagem no plano de realização das infraestruturas destinadas para as crianças, com o apoio direto desses irmãos, os irmãos soviéticos, os irmãos cubanos. Portanto, eu acho que é importante que revelemos isto, contribuamos para que, efetivamente, todo um processo seja feito em termos de inclusão, em termos de realização para as crianças de Angola e do Kwanza Sul em particular. Obrigado.